Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira unidade da disciplina Plano Plurianual de Orçamento Público, ofertada na Residência Técnica e Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Bom, eu sou o professor Paulo Souza e estarei aqui nesta primeira unidade falando para vocês sobre os fundamentos do Estado, orçamento e planejamento. Bom, dando introdução à nossa aula de hoje, eu gostaria de falar que esta unidade tem como enfoque o estudo dos fundamentos que vão sustentar o orçamento público no Brasil. Sendo assim, o objetivo dessa aula visa uma boa compreensão do porquê o Estado ele necessita arrecadar recursos, como o orçamento se tornou um instrumento central da governança pública, da gestão pública, e também de que forma o sistema de planejamento governamental organiza a ação estatal por meio do plano plurianual, por meio da lei das diretrizes orçamentárias e por meio da lei orçamentária anual. Bom, inicialmente, torna-se importante compreender que o Estado, de modo geral, ele desempenha funções que são consideradas essenciais para a sociedade, como a oferta de serviços públicos, a promoção do desenvolvimento econômico e a redução de desigualdades sociais. Vale ressaltar que esses serviços públicos, eles devem ser serviços públicos prestados com qualidade, porque a grande parte beneficiada por esses serviços públicos, ou melhor, quem se beneficia por esses serviços públicos é a sociedade, que é quem financia o Estado por meio das arrecadações, por meio de receitas que o Estado ele acaba arrecadando da sociedade. A sociedade ela contribui para o Estado de diversas formas. Dentre elas, nós temos o próprio tributo. Então, como uma contraprestação ao pagamento destes tributos, o Estado ele tem que fornecer serviços públicos essenciais e de qualidade para a sociedade. Para cumprir essas funções, o Estado ele necessita arrecadar recursos e aplicá-los em ações governamentais, como eu já falei para vocês. Então, todos esses recursos que são arrecadados da sociedade precisam retornar para a sociedade por meio de ações governamentais. Essa dinâmica de arrecadação e oferecimento de recursos públicos constitui uma atividade financeira do Estado, que vai envolver a obtenção de receitas e a realização de despesas que devem ser voltadas para o atendimento de necessidades do coletivo, da sociedade. Então, o que eu teria para falar em relação a esse ponto? Tudo que o Estado arrecada vai ser considerado receita. E tudo que o Estado destina por meio de serviços públicos, ações governamentais, vão ser consideradas despesas. Essa receita arrecadada é oriunda de todas as arrecadações da sociedade, né? A sociedade vai contribuir por meio de tributos, taxas, impostos e etc. O Estado vai arrecadar e vai destinar por meio de serviços públicos na área da saúde, na área da educação, na área do transporte, na área da segurança, etc. O orçamento público, neste contexto, ele vai surgir justamente como um instrumento que vai organizar e vai legitimar essa atuação financeira. Então, é por meio do orçamento, por exemplo, que o Estado ele vai ter uma previsão do quanto ele vai arrecadar e vai ter uma previsão do quanto ele vai executar. Ele só pode executar aquilo que ele arrecada. Então, eu preciso ter um planejamento, né, por meio de peças orçamentárias muito efetivo que possa prever, em tese, o quanto o Estado ele vai arrecadar e o quanto ele pode destinar dessa arrecadação e de que forma ele vai destinar esses recursos arrecadados. Bom, o orçamento além dos números. Frequentemente, o orçamento ele é visto apenas como uma planilha de despesas. No entanto, a natureza do orçamento público é muito mais ampla do que uma planilha que vai confrontar receitas arrecadadas e despesas. O orçamento ele é simultaneamente um instrumento jurídico, porque ele depende da autorização legal, ele depende do econômico e ele também pode influenciar a atividade econômica, bem como político, expressando assim escolhas coletivas sobre a utilização de recursos escassos, ou seja, nota-se que o orçamento ele vai para além de um instrumento que confronta receitas e despesas. E ele tem objetivos que vão transitar entre questões jurídicas,
questões econômicas e questões políticas, certo? Então, sim, o orçamento ele é um instrumento que visa fomentar o controle social, um instrumento que visa fomentar as ações do Estado, os serviços oferecidos, as políticas públicas e assim sucessivamente. Então, é por meio do orçamento que o governo ele vai definir prioridades e vai materializar compromissos que são assumidos perante a sociedade. Então, cada novo governo, esse governo ele vai se comprometer com novas ações. E é por meio do orçamento que o governo ele vai comprovar essas ações que ele se compromete, de que forma ele vai se comprometer, de que forma que ele vai executar essas ações. Evolução do papel do Estado. Bom, ao longo do século XX, o Estado ele ampliou de forma significativa todas as suas funções. De um modelo centrado na manutenção da ordem e da segurança, ele passou a atuar em áreas como educação, saúde, infraestrutura e proteção social. Então, por muito tempo, as funções do Estado elas eram muito centradas, principalmente em manter a ordem e segurança. E a partir dos anos, levando em consideração as necessidades de uma sociedade, essas funções elas passaram a prover necessidades na área de educação, saúde, infraestrutura e proteção social. E outras áreas também que são mais particulares ou específicas. Ou seja, de modo geral, todas as ações do Estado passaram a prover à sociedade questões de cunho social, questões que visam garantir a qualidade de determinados serviços. Bom, essa expansão das responsabilidades governamentais contribuiu para o crescimento das despesas públicas e para a necessidade de instrumentos mais sofisticados de planejamento e orçamento, ou seja, como a função ela se expandiu de forma significativa, as despesas públicas para lidar com essas ações também se expandiram. E aqui eu trago para vocês quais são essas funções. Atualmente, o orçamento público ele viabiliza três funções clássicas do Estado. Primeiro é a chamada função alocativa. A função alocativa, ela busca corrigir falhas e garantir a oferta de bens e serviços públicos, ou seja, o Estado ele deve otimizar os seus recursos com vistas a alocar recursos para corrigir falhas de mercado com, com base na oferta de bens e serviços públicos de qualidade para que a sociedade ela possa ter as suas necessidades sanadas. Bom, a função distributiva, posteriormente, ela procura reduzir desigualdades por meio da distribuição de renda e das políticas sociais. Ou seja, significa que o orçamento público, todos aqueles recursos que são arrecadados pelo governo, pelo Estado, precisam ser distribuídos de forma equitativa, ou seja, precisam ser destinados para sanar desigualdades que ocorrem naturalmente numa sociedade. E, por fim, a função estabilizadora, ela visa contribuir para gerar uma estabilidade econômica, influenciando o emprego, a inflação e o crescimento de uma sociedade. Ou seja, os recursos arrecadados, eles precisam levar estabilidade para uma economia, certo? Fomentando, assim, o mercado de trabalho por meio do emprego, fomentando o mercado por meio das suas taxas de inflação, que devem se manter controladas, e no próprio crescimento, né? Produto interno bruto, crescimento da sociedade. E aqui eu trago de forma resumida para vocês as três principais funções. Função alocativa, que visa corrigir falhas de mercado e garantir bens públicos de qualidade. Função distributiva, que visa reduzir desigualdades, redistribuindo renda e políticas sociais. E a função estabilizadora, que visa contribuir para a estabilidade econômica, influenciando emprego, inflação e também o crescimento. Avançando um pouco mais, nós falamos de planejamento governamental e orçamento. Planejar significa definir objetivos, estabelecer prioridades e organizar ações para enfrentar problemas públicos e promover o desenvolvimento. Ou seja, planejar significa se preparar, certo? Significa se organizar com base em prioridades, organização e ações. O planejamento governamental, ele busca transformar demandas da sociedade em programas e políticas públicas, ou seja, a sociedade, ela demanda um determinado serviço e por meio do planejamento governamental, eu vou transformar essas demandas em programas que precisam ser executados e políticas públicas que também precisam ser executadas.
Nesse contexto, o orçamento ele representa a dimensão operacional do planejamento, ou seja, eu preciso planejar. De que forma eu vou tangibilizar esse planejamento? Por meio do orçamento, convertendo estratégias e prioridades, que são questões essenciais em um planejamento, convertendo esses elementos em ações efetivamente executáveis. Ou seja, tudo aquilo que vai ser em um planejamento precisa ser executado. E essa execução, essa ação que vai ser executada, ela precisa da peça orçamentária para poder ser executada. Como é que funciona o sistema de planejamento no Brasil? A Constituição Federal de 1988, ela estruturou um sistema integrado de planejamento e orçamento, composto por três grandes instrumentos, que são o Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esses instrumentos, eles atuam de forma complementar, ou seja, um complementa o outro, cada um com os seus objetivos específicos, visando assegurar de modo global o planejamento estratégico, a coordenação fiscal e a execução de políticas públicas. Então, essas ferramentas de planejamento, elas são muito importantes porque de forma coordenada, de forma agregada, elas fomentam o planejamento estratégico, coordenação fiscal e execução de políticas públicas. E aqui eu trago para vocês o que significa cada um desses instrumentos dentro do sistema de planejamento brasileiro. O Plano Plurianual, mais conhecido como PPA, é o principal instrumento de planejamento de médio prazo de um governo. E ele estabelece diretrizes, objetivos e metas, ou seja, é o planejamento inicial. Esse plano plurianual é a primeira etapa para que eu tenha uma ação, uma execução. Então, no plano plurianual, que tem um período de 4 anos, eu vou estabelecer diretrizes, objetivos e metas para um período de médio prazo. Já na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mais conhecida como LDO, eu vou conectar o planejamento estratégico do plano plurianual ao orçamento anual, definindo prioridades e metas fiscais. Então, a LDO, ela é um instrumento de planejamento que vai conectar o plano plurianual à Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. E o que seria essa Lei Orçamentária Anual? A lei orçamentária anual, ela vai materializar o orçamento público, estimativas, ou seja, planejamento de receitas, estimação de receitas, e fixando despesas para cada exercício financeiro, ou seja, cada ano, 1 a 31/12, vai precisar materializar o orçamento público, ou seja, vai ter que tangibilizar todas as diretrizes, objetivos e metas do plano plurianual, de forma anual. E essas metas, elas vão ser, as principais metas estabelecidas, elas vão ser tangibilizadas na LDO. Então, a LOA é execução. O plano plurianual e a lei das diretrizes orçamentárias vão ser o planejamento. Então, eu tenho dois instrumentos de planejamento que trabalham mais com a questão de definição de diretrizes, objetivos e metas e prioridades, e lei orçamentária anual que vai materializar esse orçamento por meio da estimativa de receitas e fixação de despesas. Bom, concluindo a nossa primeira unidade, a unidade 1, ela demonstrou que o orçamento público é muito mais do que um instrumento financeiro. Ela, ele representa um mecanismo muito importante de planejamento, de gestão pública e de coordenação da ação estatal. No modelo brasileiro, a integração do Plano Plurianual, da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual permite transformar prioridades políticas em ações concretas, articulando assim um planejamento estratégico, que é definido no PPA, a responsabilidade fiscal, que é muito tratado também na LDO, e a execução das políticas públicas por meio do orçamento da LOA. Bom, este é o resumo da nossa primeira unidade. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do objetivo dessa unidade. Desejo sucesso nos estudos e nos vemos na próxima unidade, unidade 2. Meu muito obrigado e até logo, pessoal. Tchau, tchau.